Amém. Então, nós vamos meditar na palavra do Senhor agora, algo que Ele trouxe ao meu coração durante esses dias. Mas é interessante que o que nós vamos meditar aqui hoje, eu falei lá na sede, no Encontro de Mulheres, no último que teve agora do ano, sobre benignidade e paz, que são frutos do Espírito, né? E fiquei com essa palavra a respeito de paz no meu coração para nós conversarmos aqui hoje. E foi interessante que durante a semana, conforme fui meditando e preparando essa palavra, Deus mudou o sentido disso completamente do que a gente ia trazer. Mas eu creio que por alguma razão Ele fez isso, né? Por alguma razão Ele foi mudando esse sentido e a gente crê nisso. Amém? E hoje nós vamos falar sobre que ter paz é possível. É possível, porque está pago. A paz está paga. Quando a gente pensa em paz, ela custou algo. A paz não é algo que se tem e obtém de graça. A paz custou um preço, e é isso que a gente vai entender aqui hoje. Qual o preço da paz e o que a Bíblia fala a respeito de paz? Porque a gente está vivendo num mundo marcado pelo desespero, marcado pela incerteza, marcado pelo medo, pelas angústias. E paz parece até, e pode até parecer um artigo de luxo hoje em dia, né? Você viver em paz pode, talvez a gente nem compreenda direito o que significa ter paz. Porque às vezes a gente pode ligar a paz às situações. E hoje o que Deus quer nos ensinar é o que é a verdadeira paz. De onde ela vem, o quanto ela custou. E que você saia daqui sabendo que você pode ter paz porque está pago. Está pago. É só você e eu usufruirmos. Então a paz, ela é fruto do Espírito, como nós vemos lá em Gálatas. Ela é uma das vertentes do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Mas tem várias vertentes do fruto do Espírito e a paz está dentro de uma dessas vertentes. Então, a paz, ela é fruto de quem sabe a quem pertence. A paz é fruto de quem sabe quem está sentado no trono. Quem está sentado no trono governando. Porque quando nós estamos ansiosos, muito ansiosos pelas coisas, ou a paz nos falta, talvez a gente fale que sabe que Deus está no controle, mas não confia nesse controle de Deus. Então, a paz, ela é fruto de quem sabe a quem pertence, sabe quem é o governador de todas as coisas e tem um coração rendido a esse Senhor, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Se você tem um coração rendido, você vai viver em paz, vai viver essa paz que a Bíblia fala. Então, é aí que eu quero chegar hoje, para a gente entender essa paz de uma maneira diferente, talvez, do que a gente normalmente fale. Porque tem algo muito profundo a respeito de paz na Bíblia, que às vezes a gente não se atenta. A paz, quando a Bíblia fala da paz lá no Velho Testamento, qual a palavra utilizada para a paz? Que é até a saudação entre os judeus até hoje. Shalom. Shalom. É a saudação. E nós também fazemos isso, né? Nós falamos a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo. A gente também se saúda com a paz. O que é isso que a gente está desejando um para o outro? O que é isso que a gente está falando um para o outro? Então, a palavra shalom, no hebraico, ela tem um significado muito profundo. Existe uma outra palavra, que é lechalem, que tem a raiz em shalom, que significa pagamento. Então, quando a Bíblia está falando a respeito de paz, a respeito do shalom, a ideia dessa paz bíblica é de dívida quitada, dívida paga. É de terminar algo e entrar num estado de completude, numa unidade suprema, num estado de completude. Quando existe essa dívida que está quitada. Quando alguém está devendo para outra pessoa, um está devendo para o outro, e passou do prazo já de pagar, não fica um clima estranho?
Fica um clima estranho, né? Se tem isso na família, tem gente que não fala mais nenhum com o outro, porque não pagou a dívida que estava prometida. Né? Com certeza aqui a gente conhece histórias assim, de dívidas que não foram pagas e relacionamentos que foram cortados por causa, às vezes, de R$10. Não é? E aí a gente olha para essa situação e entende que quando há uma dívida, quando há aí um pagamento que precisa ser feito, existe um clima estranho de rompimento. Existe uma situação de afastamento entre aquele que está devendo e aquele que precisa ser pago. Então, existe um afastamento. Então, esse shalom bíblico é sobre um estado de completude onde não há falta, não há dívidas, é uma falta radical que foi suprida. Então, quando a Bíblia fala de paz, e só no Velho Testamento, se não me engano, são mais de 200 vezes que é se falado a respeito de paz, o shalom no hebraico. Esse verbo, ele usado para pagamento, então não tem nada a ver só com fazer as pazes, mas tem a ver com estar quitado. Não é muito bom? Quando você quita uma dívida e você até dorme melhor, você até relaxa, né? O corpo relaxa, a cabeça deita no travesseiro e você relaxa, porque está quitado, está pago. Então, uma pessoa que ela é considerada paga, quitada, tanto com Deus quanto com os outros, ela está num estado de plenitude, ela está em paz. Então, eu trouxe esse contexto, primeiro, desse shalom bíblico, do que isso significa, para a gente entender, então, por que nós podemos ter paz. Por que a paz está disponível? E se você e eu não estamos usufruindo dessa paz, é porque ainda nós não entendemos que foi pago um alto preço para que eu e você tivéssemos paz, tanto no nosso relacionamento vertical com Deus, quanto no nosso relacionamento horizontal entre as pessoas. E a primeira coisa que nós vamos ver, então, e eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Isaías 53, do 3 ao 5, é que o castigo que nos traz a paz estava sobre o nosso Senhor. Foi algo que custou para o Senhor Jesus. Custou algo para Deus. Deus sacrificou o próprio Filho para que nós tivéssemos paz. E a gente vai entender por que do castigo. Quando a gente olha para isso aqui, né, o castigo que nos traz a paz, por que alguém precisava ser castigado? Por que não dava só para resolver as coisas sem o castigo, sem derramamento de sangue, sem esse sacrifício? Isaías 53, o versículo 3 vai dizer assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Aqui Isaías está falando a respeito do que aconteceria com Jesus. E o mais lindo de tudo é que são 700 anos antes de acontecer. 700 anos antes disso tudo acontecer, Isaías já estava profetizando o que Jesus faria, o que aconteceria para que a nossa paz ela fosse paga. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou com a intenção de que o homem vivesse em paz. Ele criou com essa intenção de que o homem ele tivesse paz, tivesse plenitude. Deus não criou a gente para sofrer. Deus não planejou o homem e falou assim, vou deixar mesmo ele sofrer, vai ter que sentir dores. Não foi esse o plano original de Deus. O plano original de Deus é que nós tivéssemos paz, que nós tivéssemos um relacionamento próximo com Ele. Mas aí, logo no primeiro homem, logo na primeira versão
o homem já pecou. E por que o homem pecou? Porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Deus deu a ele a escolha de comer da árvore do fruto da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele já foi logo para a escolha. Tudo bem, gente, que foi a Eva, né? A primeira e tal. Mas aí vamos dizer ali que Adão era o responsável. Então, não vamos botar toda a culpa na conta da mulher, né? Adão era o responsável. Então, ele precisava ter tomado conta, vigiado Eva onde ela estava, passeando sozinha pelo jardim, né? Então, assim, logo na primeira versão, o homem já teve esse afastamento de Deus, quebrou esse relacionamento que havia com Deus, porque ele escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ali, então, já o primeiro pecado, a primeira queda, nos afastou de Deus e criou essa inimizade com Deus. Uma inimizade com Deus. Nós acabamos de cantar aqui, teu inimigo fui, mas agora eu assento à tua mesa. E por que a gente pode assentar à mesa do Senhor agora? Para a gente entender por que o pecado afasta o homem de Deus, é preciso a gente pensar em algo como uma casa muito limpa, uma asepsia, um centro cirúrgico, né? O centro cirúrgico tem todo um aparato, porque ele é extremamente desinfetado, então precisa ter uma asepsia para entrar naquele centro cirúrgico, não pode ter contato nenhum com bactéria, ele é extremamente limpo e ainda assim eu duvido que seja absolutamente limpo, senão a gente não tinha infecção hospitalar por aí, né? Então, ainda escapa alguma coisa, mas pensem em Deus como um ser extremamente limpo, santo, puro, e nós, pecadores, sujos. Então, não tem ligação entre a limpeza e a sujeira. Não tem ligação entre a limpeza e a sujeira. Então, o pecado nos afasta de Deus. Só que Deus, ele não queria nos ver afastado dele, porque ele queria esse relacionamento. E aí, Deus, ele já vem mostrando como que ele ia resolver esse problema desde o primeiro pecado, desde a primeira queda do homem. Quando Adão peca e prepara e se vê nu, porque eles já estavam nus, mas de repente ele se vê nu, ele se vê sem roupa, porque os olhos dele foram contaminados. Aí eles já viam de uma outra maneira, já estavam vendo de uma maneira erotizada. Então, o pecado já transformou a forma dele ver, a forma dele olhar, a forma dele ouvir. E aí, então, eles se veem nus. Deus faz o quê? Vai lá e prepara para eles uma roupa feita de pele de animal. Porque Adão, nem para consertar, não ia ser capaz. Ele fez logo umas roupas de folha de figueira, e folha de figueira coça. Folha de figueira é algo que não é bom para fazer roupa. Deus vem e mata um animal, prepara as roupas para eles, já apontando para o que ele precisaria fazer lá na frente. Eu vou precisar fazer um sacrifício para que vocês sejam cobertos da sua vergonha, do seu pecado. Então, Deus já estava mostrando ali qual era o plano. E aí, ali no jardim, o Senhor já começa o plano, né, de encaminhar o homem e de ajudá-lo nessa situação do pecado que estava afastando ele. Então, a Bíblia, para que a gente compreenda, então, a Bíblia ela vai falar, então, sobre essas situações sempre do povo pecando, e isso afastando eles de Deus. E isso faz com que o homem não tenha paz. Se o homem está afastado do seu Criador, daquele que o criou, ele não tem paz. E aí, esse afastamento, Deus, ele queria, de toda forma, resolver esse afastamento. Então, uma vez, ele instituiu leis que uma vez por ano, eles precisavam oferecer sacrifício. Lá no templo, eles iam uma vez por ano oferecer sacrifícios, que era o dia da expiação dos pecados. E lá, o sumo sacerdote, só ele podia entrar num lugar que era chamado de Santo dos Santos. Tinha uma cortina muito grossa, espessa, que separava. Essa cortina, ela já identificava que havia uma separação, porque o Santo dos Santos era o lugar que simbolizava a presença de Deus. E aí, então, essa cortina já simbolizava, existe uma separação entre a presença de Deus e os homens. Porque se os homens tivessem acesso à presença de Deus, sem esse sacrifício, eles seriam fulminados.
E só o sumo sacerdote, depois de se purificar, se preparar, muito, muito, muito mesmo, podia entrar lá e oferecer sacrifício em favor do povo. Gente, mas só que havia uma tensão muito grande entre o povo quando o sumo sacerdote entrava. Porque se esse sumo sacerdote não tivesse completamente santificado, ele nem saía lá de dentro. Ele não saía de dentro, ele era fulminado. Então havia uma tensão. Será que Deus vai aceitar essa oferta de sacrifício? Será que Deus vai aceitar esse pedido de perdão? E isso acontecia uma vez por ano. Uma vez por ano. Para que o povo se reconciliasse com Deus, tivesse acesso mais uma vez à presença de Deus. Então, essa tensão que ficava ali no ar. E de repente o sacerdote, o sumo sacerdote, quando estava tudo bem, então ele saía de dentro do Santo dos Santos. E quando ele saía, havia uma alegria muito grande do povo, porque eles entendiam que Deus havia perdoado os pecados, aceitado a oferta. E aí eles começavam a cantar os cânticos de livramento, os cânticos de alegria que a gente vê em Salmos. Então, os cânticos de Israel se transformavam, ao invés de choro, lamento, se transformavam em cânticos de alegria, em cânticos de livramento, porque eles estavam perdoados. E aí, nessa hora, o sacerdote estendia a mão para o povo e proferia a bênção de Arão, que está lá em número 6, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda graça, o Senhor volte, prestem bem atenção, volte para si o rosto e te dê a paz. Nessa hora, o povo entendia que a dívida estava paga. O rosto de Deus que estava virado para eles, se voltou novamente para eles. E se eles tinham de volta o olhar do Senhor, eles tinham de volta a paz. Eles tinham de volta a plenitude. Só que, gente, isso era de ano em ano. Você imagina que no dia seguinte esse povo não começava a pecar de novo? Não começava a pecar de novo e de novo. Imagine o desespero, porque aí é como uma casa que você não limpa e ela vai acumulando sujeira e vai acumulando. E aí, novamente, tudo isso ia acontecendo. Novamente, o povo ia se afastando de Deus de novo, mais uma vez. E só daí um ano é que essa alegria iria retornar. Mas aí, então, veio Jesus e resolveu, de uma vez por todas, o estrondoso buraco que havia entre nós e Deus. A estrondosa distância que havia entre o ser humano e Deus. Ele veio e permitiu que a paz ficasse permanentemente no nosso meio. Não é mais necessário oferecer sacrifício, porque ele ofereceu um único sacrifício. Ele, sendo Deus e sendo homem, 100% Deus e 100% homem, foi capaz de fazer com que a paz permanecesse entre nós. Ela ficasse entre nós. Lá em Isaías 9:6, o profeta ele fala que viria o príncipe da paz. Quantas vezes a gente lê muito no Natal esse versículo, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas no original também, príncipe da paz tem uma outra conotação. No original é ministro da paz, é aquele que através do seu ministério, traria a paz, é aquele que através do seu ministério iria trazer o shalom. E esse que Isaías se refere também, Jesus, não cessaria as guerras. Por isso que o povo judeu não aceitou Jesus, porque o que eles queriam? Que as guerras contra Roma cessassem, que Jesus viria e arrebentaria com Roma. Mas não foi isso que Jesus fez. Então, Jesus foi uma decepção para muitos. E Jesus, ele não veio para cessar guerras civis. Ele faria uma coisa muito maior, que é o que está escrito em Isaías 9, 2 e 3. O povo que caminhava em trevas viu uma luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Não era uma paz que ele traria, que iria cessar guerras.
Não era sobre isso. Jesus, ele ele trouxe uma harmonia, ele trouxe luz, ele trouxe alegria. Então, é sobre isso que Isaías estava profetizando. E Jesus, ele seguidamente, nós podemos ver que ele, quando ele entrava no meio dos discípulos, no meio do povo, ele sempre dizia que a paz esteja convosco. Que a paz esteja convosco. A gente vê essa expressão seguidamente nas falas de Jesus. Mas ele não estava se referindo aqui àquela paz tradicional, aquela que a gente fala, né? Assim, eu quero viver em paz, eu quero mais paz. Não quero briga com ninguém, quero mais paz. Não era sobre isso que Jesus estava falando. Era algo muito profundo, era sobre uma restauração de relacionamento. Era sobre uma restauração de harmonia do homem que se perdeu no pecado com Deus. Então, não precisaria mais haver sacrifícios de animais, porque ele estava trazendo essa paz que ficaria no nosso meio. Então, é a harmonia de relacionamento com Deus e com o homem. Então, a gente pode dizer, eu queria que vocês imaginassem comigo aqui, que paz, shalom bíblico, ele tem a forma de cruz. Tem forma de cruz. Por quê? O relacionamento vertical do homem com Deus foi resolvido e por isso nós temos paz. E por conta disso, em consequência desse relacionamento do homem com Deus resolvido através de Jesus, a gente também pode ter paz vertical. Nós podemos ter paz entre nós, se a gente entender o sacrifício de Jesus. Então, é possível ter paz com Deus e com as pessoas. E é por isso que essa cruz de Cristo nos traz paz. É através da cruz que nós temos paz com Deus e com os homens. E não foi sem propósito que as últimas palavras de Jesus na cruz foram: está consumado. Em outras versões a gente pode ver que é está pago. Eu gosto mais dessa. Está pago. No grego, tetelestai, está pago, está consumado. A cédula de dívida que nós tínhamos foi paga. Havia, naquele tempo, os carimbos que eram, né, nas cédulas de dívida eram carimbados tetelestai. E foi isso que Jesus disse lá na cruz: está pago. A dívida que você tinha, que você não ia conseguir pagar. Eu e você não íamos conseguir pagar essa dívida. Adão tentou fazer folha de figueira para ele lá. Deus veio e falou: olha, você não dá, você não consegue. Eu tenho que entrar em ação, eu vou ter que preparar essas roupas aqui para você com sacrifício, porque você não consegue cobrir o seu pecado. Só Ele pode fazer isso. Então, está pago, está consumado. A cédula foi paga. Ele selou nossa dívida e nos trouxe paz através do castigo que Ele sofreu. Era necessário o derramamento de sangue. Era necessário o sacrifício. Há um princípio bíblico todo norteado na criação que para viver é preciso que morra. Para que alguém viva é preciso morrer. E Jesus morreu para que a gente pudesse viver. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida, e não é qualquer vida, é vida eterna. Não é uma vida qualquer, é uma vida eterna. E 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta já estava dizendo que essa oferta que ele faria nos livraria da culpa, nos livraria do medo, e nós teríamos, então, acesso direto a Deus. Lembra do véu? Do Santo dos Santos? Aquele véu, quando Jesus morre na cruz, no exato momento em que ele diz, está consumado, faz trevas, na terra toda se faz em trevas, e o véu do templo se rasga, e ele era uma cortina grossa, ele se rasga, mas não foi ninguém que rasgou de baixo para cima, foi de cima para baixo, como se o Deus estivesse dizendo, eu estou rasgando o acesso. Agora o Santo do Santo está liberado. Você pode entrar, você tem acesso. Você não precisa mais do sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de ninguém interceder por nós.
nós temos aqui pastor, nós temos liderança, mas você tem acesso ao Santo dos Santos. Não precisa mais que ninguém interceda por você, porque o próprio Deus foi lá e abriu o acesso de cima para baixo e disse, pode entrar, a dívida está paga, você é bem-vindo aqui, você tem acesso a esse lugar, você pode ter paz, porque foi paga a sua dívida. Segundo ponto, Jesus ele nos deixou a paz dele, mas não é qualquer paz. Não é qualquer paz, a paz de Jesus. Não é essa como a gente falou. Me deixe em paz, eu quero é paz. Lá em João 14, 27, ele diz assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Quando Jesus ele diz que ele estava nos deixando a sua paz, e diante de tudo que nós vimos aqui agora, a respeito do que é a paz, do que significa profundamente o shalom bíblico, a gente entende então que somente Jesus era capacitado para deixar a paz. Você percebe que Paulo, ele fala até para que você imite ele, né? Sejam os meus imitadores como sou de Cristo, mas em nenhum momento você vê o apóstolo Paulo dizendo, eu deixo com vocês a minha paz. Você não vê João dizendo que está deixando a paz dele. Só Jesus era capacitado para deixar a paz, porque ele era o cordeiro do sacrifício. Então ele tinha capacitação para nos deixar, ele tinha autoridade para dizer que ele estava deixando a paz. Só que eu queria perguntar para você, qual era o nível da paz de Jesus? Qual era o nível dessa paz? Vocês lembram quando os discípulos estão na tempestade, lá no mar? E aí começa a tempestade, começa aquela tempestade forte, e os discípulos estão desesperados. E eles gritam, né? Senhor, Senhor, nos salva, nós vamos morrer. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Ele estava dormindo, sossegadinho, diante da tempestade. E eu penso que era a tempestade, porque a gente está falando de pescadores. Eles deviam pegar aí muitas tempestades. Então, para que eles eu estar desesperada numa tempestade num barquinho é uma coisa que eu acho que aconteceria com qualquer garoa. Mas eles eram pescadores. Então, eles estavam acostumados com um tempo ruim. Para eles estarem desesperados é porque era a tempestade. E aí, quando a gente olha para essa situação e Jesus dormindo, quando ele acorda, ele só levanta a mão, repreende os ventos, repreende a tempestade, o mar se acalma. Qual é o nível da paz de Jesus aqui? Qual é o nível dessa paz? Quando a gente olha para essa situação, a gente percebe que quando ele diz para que os ventos e o mar se acalmem, os discípulos eles olham e falam assim, quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Este é o mesmo que habita em mim, habita em você. Ele não mudou. Nós mudamos, mas ele não. É o mesmo. Aquele Jesus que estava dormindo no barco, é o mesmo que habita em mim, que habita em você. É o mesmo que nos dá paz, é o mesmo que nos capacita para dormir na tempestade. É o mesmo que nos capacita para levantar e repreender os ventos, repreender o mar agitado. E o que a gente aprende com Jesus aqui? Que nós só temos autoridade nas tempestades em que nós dormimos. Você só vai ter autoridade quando você descansar na tempestade que você tem passado. Nós só temos autoridade quando a gente descansa e dorme na tempestade. Por isso que Jesus levantou e repreendeu os ventos, porque ele tinha autoridade. E a paz que está disponível para nós, a paz que foi paga, um preço alto naquela cruz, é aquela que Paulo descreve lá aos Filipenses, a paz que excede todo o entendimento. Não é uma paz de entendimento humano, é uma paz que excede o entendimento, e é por isso que é difícil da gente compreender, é difícil da gente absorver, porque nossa tendência natural é de nos desesperarmos.
É a tendência natural. Agora, quando você tem paz diante da tempestade, tem paz diante do mar agitado, ela excede o entendimento humano. E é essa paz que está disponível para nós. É essa que guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, como Paulo fala. Mas tem quem atribua a paz ao quê? Ao silêncio. Quando todo mundo sai de casa. Embora eu acho que eu também concordo um pouco, né, Dé? Quando todo mundo sai de casa, assim, fica aquele silêncio. Você fala, meu Deus, que paz, que delícia esse silêncio. E aí você nem liga a televisão, porque você quer ouvir o barulho do silêncio um pouquinho. Tem quem atribua silêncio à paz. Tem quem atribua ausência de problemas à paz. Então, atribui a paz às circunstâncias. Agora, há pessoas que, mesmo com o ambiente silencioso, mesmo com tudo quieto ao redor, o barulho da alma é ensurdecedor. O barulho do coração e dos pensamentos da mente é ensurdecedor. Não é paz. Silêncio não é paz. A ausência de problemas não é paz. Não é paz. A paz que Jesus oferece, ela não é perecível. Ela não se estraga, ela não vai embora quando o barulho vem. Ela não vai embora quando os problemas chegam. Ela não é perecível, a paz que Jesus nos entrega. Não é sentimento, não é guiada por circunstâncias. A paz, o shalom que nós aprendemos aqui, não é ausência, mas é presença. É a presença de Deus no barulho, é a presença de Deus nos problemas, é a presença de Deus nas guerras, é a presença de Deus nas doenças, nas dores. Não é ausência dessas coisas, porque não vai dar, gente. Não vai dar para ficar sem doenças, sem guerras, sem tentações. A gente vai passar por tudo isso, mas quando a presença de Deus, ela se instala nessas situações, nós temos paz. Então, a paz não é a ausência dessas coisas, mas é a presença de Deus em todas essas coisas. Porque elas virão, as guerras virão, os problemas virão. Se tem uma certeza na vida que a gente tem é essa, que eles virão, os problemas virão. Jesus já avisou que nós no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Se ele venceu, nós também poderíamos vencer, se nós estivermos nele. Sozinhos não vai dar. Então, a paz, ela é a consciência da presença de Deus. É sobre alguém que compreendeu que a sua dívida, ela está quitada. É sobre alguém que compreendeu que possui paz porque foi pago na cruz. Então, se está pago, eu vou usufruir. Se alguém chega em mim e diz, estava falando com a Magda outro dia, que as pessoas chegou e falou, só está pago, pode vir, eu vou, Falei, eu vou mesmo. Falar para mim que está pago, pode vir aqui que, paguei para você. Estou indo. Eu usufruo. Se falar que está pago, eu estou indo. Então, assim, é o que Jesus está dizendo para você hoje. Está pago. Está pago. Você pode usufruir da paz de Jesus que Ele está te dando. Alguém que compreendeu tudo isso e que sabe que sua dívida está quitada, possui paz. Ela pode passar por tristezas e vai, mas a tristeza não vai se instalar nela. Ela pode até passar por dificuldades, mas a amargura não vai morar dentro dela. Você pode até estar em luto, porque nós vamos passar por luto também, mas o luto não está em você, porque não tem lugar, não tem espaço, não cabe. Não cabe. Jesus, a paz que Ele dá, junto com a amargura, o luto, Ele vai passar por nós, mas não dá para morar dentro, porque aqui já tem dono. Não dá para morar. Não dá para ficar 2 habitantes no mesmo lugar. Aqui já tem dono. Nós vamos passar. Nós compreendemos, então, que a paz, ela não são as situações favoráveis. Não é dinheiro sobrando, que é muito bom. Não é a saúde em dia, que também é sensacional. Não é a ausência de problemas que eu quero, mas a paz não é tudo isso. A paz tem nome, ela é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. A paz tem nome. Então, quando nós compreendemos isso, entendemos que a dívida foi paga, a dívida eterna que nós tínhamos com Deus, foi
paga, está pago. Tetelestai. Nós usufruímos da paz que ele pagou um preço muito alto. Desde o primeiro homem que pecou e que separou o homem de Deus. Mas agora veio Jesus e fez uma ponte. Há uma ponte entre Deus e os homens. E essa ponte é Jesus. E se você deseja ter paz, somente nele. Somente nele que nós vamos encontrar. Não há outra fonte. Não há outra fonte que jorre paz, alegria e tudo aquilo que nós vemos no fruto do Espírito. Amém? Vamos nos colocar em pé.